Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com renovada satisfação que iniciamos mais esse tempo em que dedicamos a nossa atenção para estudarmos com mais profundidade a Palavra de Deus. Em tempos de relativização da verdade e valorização dos sentimentos, precisamos urgentemente de estudos que nos ajudem a fundamentar os objetivos da vida na Palavra de Deus. Quando reunimos um grupo de pessoas para ouvir um discurso religioso por 20 a 30 minutos, é algo desafiador e, por isso, precisamos sempre fundamentar aquilo que dizemos nos princípios básicos da hermenêutica, a matéria que nos ajuda a interpretar corretamente e adequadamente a Palavra de Deus. Necessitamos comunicá-la de uma forma clara, a fim de que o texto se torne uma mensagem relevante, pois é necessário que padronizemos o nosso viver conforme a vontade do Senhor. Embora, em muitos círculos modernos, a pregação, o estudo bíblico e a exposição temática sejam vistas como uma metodologia em extinção, é necessário mantermos o compromisso de fidelidade com a exposição correta da Palavra de Deus. Assim, quando usamos essa metodologia, você que nos ouve encontrará as ferramentas necessárias para desenvolver adequadamente a sua vida cristã. O nosso compromisso é esse, com Deus, que nos tem chamado para essa tarefa. Mas certamente o nosso compromisso é com você também, com você que tem nos dado o privilégio da sua audiência. O retorno que vocês nos têm dado, através das correspondências, tem nos feito continuar com alegria e com firmeza na realização desse projeto. Hoje eu registro o e-mail que o Louriberto nos enviou de São José dos Campos, em São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Caro pastor Itamir, sou presbítero na Igreja Presbiteriana Betel, a qual participa intensamente em missões que apoia financeiramente missionários em nosso país, no Senegal, no Paraguai e no Japão. Meu pai, falecido em fevereiro de 2010, organizou mais de 9 igrejas no Vale do Paraíba e em São Paulo, e por mais de 50 anos esteve no Sagrado Ministério e sempre levou a sério o ID do Senhor Jesus. No site da nossa igreja há um link onde, nessa semana, nosso amigo piloto da Embraer sintonizou essa emissora comprometida integralmente com o Senhor Jesus. No mais, um abraço, continuemos orando uns pelos outros na mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o meu desejo é que permaneça com vocês a bênção do Senhor. Um abraço cristão e amigo do Louriberto. Querido amigo, querido irmão, obrigado por você compartilhar conosco o seu testemunho e o testemunho do seu pai. Nós louvamos a Deus, pois só Ele nos dá esse tipo de vida abundante. E eu oro para que você continue sendo usado por Deus para a sua glória, para a edificação dos irmãos e para a proclamação do Evangelho. Agora convido exatamente para orarmos. Quero convidar você e também quero convidar a todos que me ouvem nesse momento. Vamos orar por você, pela sua família, por todos que estão em sintonia conosco e vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor pelo programa de hoje. Pai querido, chegamos à tua presença no nome santo de Jesus. Por teu amor, por tua graça e por tua misericórdia, nós te agradecemos.
e baseados na tua bondade, colocamos os nossos pedidos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor supra todas as necessidades conforme a tua vontade daqueles que te buscam nessa hora. Fale também conosco através da tua palavra e conceda-nos, Senhor, o privilégio de levar esse projeto adiante. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o penúltimo parágrafo do livro de Malaquias. Vamos estudar Malaquias 4, versículos 2 e 3. Ainda temos como tema para o nosso programa o Dia do Senhor. Nesses versos 2 e 3, o profeta ainda se refere a esse Dia do Senhor. Malaquias se refere então a esse dia com palavras mais agradáveis, palavras que nos enchem de esperança, nos enchem de ânimo. Como verificaremos durante o estudo, esse Dia do Senhor é um dia especial. Por isso podemos considerar esse dia como um dia maravilhoso. O conteúdo, então, desses versos nos apresenta as seguintes palavras. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Esse é o texto que nós vamos refletir no programa de hoje. Querido amigo, eu espero que você tenha entendido o que nos propomos a fazer e como abordamos esse tema tão instigante. No programa passado, tratamos sobre o dia do Senhor em relação aos injustos, aos perversos, aos que não temem a Deus. Nesse programa, tratamos sobre o dia do Senhor em relação aos justos, aos piedosos, aos que temem a Deus. Nesses versos 1 a 3, a mensagem é clara. Deus castigará os injustos e abençoará os justos. Na verdade, quando examinamos o texto anterior a esses versículos, percebemos que esses versos são uma sequência natural que confirma a diferença que existia e será evidenciada entre todos os que serviam a Deus e os que não serviam a Deus. Lembramos de 3:10. Ali houve um desafio claro do Senhor para com seu povo. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, mal tinha acabado de lhes falar, lançando esse desafio, o povo respondeu com dureza o Senhor, dizendo o seguinte: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Veja 3:14. Na verdade, percebemos que o povo rejeitou a Deus porque as bênçãos de Deus não coincidiam com o conceito egoísta e materialista que eles tinham de bênção. Porque não viam a vida sob o olhar de Deus, tinham essa dificuldade de alegrar-se com as bênçãos que Deus lhes proporcionava. O povo tinha que descobrir que a fidelidade a Deus, baseada na instrução divina e não nos seus desejos humanos, não lhes dava direito a nada valioso do ponto de vista humano. A base utilitária da fé e da religião se choca com os valores divinos. Entretanto, essa advertência profética dirigida ao povo não era o final da palavra do mensageiro do Senhor. Em meio a uma sociedade caracterizada pelos cultos hipócritas e rotineiros, Deus estava atento para um remanescente, para um grupo pequeno, para um grupo composto pelos que temiam o Senhor e falavam uns aos outros, conforme lemos lá em 3:16. Havia um resto fiel que não tinha abandonado a fé, que não era cínico, que não era hipócrita. A esses que Malaquias chamou
de aqueles que se lembram do seu nome, Deus os reconheceu como seu verdadeiro povo, seu particular tesouro para aquele dia que prepararei, diz o Senhor, conforme 3:17. Esses permaneceram firmes no Senhor e levavam a marca da justiça e do serviço ao Senhor. E por isso mesmo, como salientou Malaquias, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Diante desse entendimento, então, nós podemos estudar esses versos, dando-lhes o seguinte título: O grande e maravilhoso dia do Senhor. Eu repito, esse é o título de Malaquias 4, 2 e 3. O grande e maravilhoso dia do Senhor. Lembre-se que no programa passado foi o grande e terrível dia do Senhor. Para quem? Para os injustos. Agora é o grande e maravilhoso dia do Senhor. Para quem? Para os justificados. Com esse tema do dia do Senhor, é fácil percebermos essa diferença entre os justos e os injustos. Para os primeiros, será um dia de perdão, de salvação. Porém, para os injustos, será um dia de castigo e de destruição. Com o tema Dia do Senhor, o profeta Malaquias se uniu à tradição dos seus antecessores que também enfatizaram esta ação, essa intervenção divina. Por exemplo, Isaías no capítulo 2 menciona esse dia do Senhor, no capítulo 13, no capítulo 49. Jeremias no capítulo 46. Ezequiel no capítulo 13. Joel no capítulo 1. Amós no capítulo 5. Obadias no capítulo 15. Sofonias no capítulo 1. Zacarias no capítulo 14. E assim, junto com Malaquias, vários profetas falaram sobre esse dia do Senhor. E, parafraseando o conteúdo deles, o que Malaquias fez? Malaquias definiu esse tema com essa frase: o reconhecimento da presença de Yahvé na sua constante atividade de juízo e salvação, ou então, mais especificamente, Malaquias disse que o grande dia do Senhor salvará de uma vez por todas o seu povo. Querido amigo, sempre é bom lembrar que essa expressão, esse tema do juízo divino, também foi usada outras tantas vezes no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos 2:20, em 2 Tessalonicenses 2:2, em 2 Pedro 3:10, são passagens que mostram esse tema do juízo de Deus. E especificamente no livro de Apocalipse, que nós vamos estudar proximamente, nós temos essa referência em 1:10, 6:17, 9:6, 16:14, sempre apontando para o dia do juízo do Senhor. Vamos lembrar que a maioria das pessoas associa o dia do Senhor com um período de tempo especial que vai acontecer no final dos tempos, quando a vontade de Deus, quando o propósito de Deus para o mundo e para toda a humanidade vão ser cumpridos. Porém, alguns estudiosos acreditam que o dia do Senhor vai ser um período de tempo longo, ao invés de apenas um dia. Um período de tempo quando Cristo vai reinar por todo o mundo antes de purificar o céu e a terra em preparação para o estado eterno de toda a humanidade. No entanto, outros estudiosos também acreditam que o dia do Senhor vai ser um evento instantâneo quando Cristo retornar à terra para redimir os seus seguidores fiéis e para mandar os incrédulos para a condenação eterna. Porém, ainda outros entendem que o dia do Senhor é o tempo que teve início na primeira vinda do Senhor Jesus e só terá o seu fim na segunda vinda do Senhor Jesus. Durante esse tempo que se chama hoje, esse é o tempo do dia do Senhor. Assim, além de ser um tempo de julgamento, vai ser também um tempo de salvação, pois Deus vai livrar o restante de Israel, cumprindo a sua promessa de salvar Israel, perdoando-lhes os seus pecados e restaurando o seu povo escolhido à terra prometida a Abraão,
desde que aceitem Jesus como Messias, como seu Salvador pessoal. O resultado final do dia do Senhor será inquestionável, conforme disse o profeta Isaías. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Isaías 2,17. Querido amigo, o cumprimento final das profecias sobre o dia do Senhor acontecerá no final da história, quando Deus punirá o mal e, com grande poder, cumprirá todas as suas promessas, salvando os justos. Então, podemos estudar esses versos, percebendo neles o seguinte desafio para todos nós. Todos somos desafiados a viver, tendo em vista o grande e maravilhoso dia do Senhor. Repito, essa é a expressão que resume esses 2 versículos, que nos dá o princípio desses 2 versículos. Todos somos desafiados a viver, tendo em vista o grande e maravilhoso dia do Senhor. Nesses versos encontramos 3 características desse grande e maravilhoso dia do Senhor. A primeira característica do grande e maravilhoso dia do Senhor é a sua manifestação em favor daqueles que temem a Deus. Versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Vamos fazer 3 afirmações a partir dessa frase inicial do versículo 2. Esse verso tem início com uma comparação, mas para vós outros. Essa comparação nos remete ao verso anterior, que trata sobre a recompensa triste e definitiva que os injustos terão. Querido amigo, os injustos, descritos como soberbos e perversos, terão como consequência da sua crença e das suas práticas as piores recompensas. Sem dúvida que o verso 1 pode ser entendido como uma eternidade longe da presença de Deus. Isso é o inferno. Essa é a recompensa, é a consequência de quem quis ganhar essa vida e acabou perdendo a vida eterna. Uma segunda afirmação é que nós precisamos entender quem são esses descritos como tementes a Deus. São os que levam Deus a sério. São os que reconhecem Deus nas suas boas e nas más circunstâncias da vida. São aqueles que alegremente servem a Deus. São aqueles que, através dessa prática, percebem o privilégio de servir a Deus adorando-o. Percebem o privilégio de servir os irmãos, mantendo comunhão com eles, edificando-se mutuamente. E, por fim, percebem o privilégio de servir ao mundo, proclamando o Evangelho de Cristo. Esses são aqueles que temem a Deus. E uma terceira afirmativa é que para os justos nascerá o sol da justiça, pois a injustiça sofrida será finalmente superada. O ardor do dia que queimará o perverso será aquele calor gostoso e agradável que estimulará o justo, aquele que confiou no Senhor. A segunda característica do grande e maravilhoso dia do Senhor é a sua manifestação, trazendo salvação, ainda no versículo 2. Diz assim o restante desse versículo: trazendo salvação nas suas asas, e aí vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. E aqui nós podemos fazer 3 constatações a partir dessas palavras inspiradas. Primeiro, a salvação dos justos, enfim, será completada. Fomos salvos da penalidade do pecado na justificação. Estamos sendo salvos do poder do pecado na santificação, mas seremos salvos da presença do pecado na glorificação. Na manifestação de Jesus Cristo, nossa salvação se completará e estaremos para sempre com o Senhor. Querido amigo, esta verdade é motivo de consolo e conforto para todo verdadeiro cristão, para aqueles que temem o Senhor. Segunda constatação, a salvação dos justos é fruto da graça e da misericórdia de Deus.
Esse dia vai trazer salvação nas suas asas. Salvação é a ação de Deus em favor daqueles que o temem. O rei salmista tinha enfatizado: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Salmo 37, 23 e 24, 28, 39 e 40. Uma terceira constatação é que a expressão saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria é uma figura das mais expressivas. Descreve os animais novos que durante o inverno rigoroso da Palestina ficavam presos na estrebaria, no curral, protegidos das intempéries, porém presos e sem liberdade. Quando chega o tempo do sol, quando as campinas estão verdes e há o calor no ar, quando o dia está claro e as portas são abertas, o animalzinho então corre e se sente livre e sem nenhum impedimento usufrui de tudo aquilo que ele tem direito. Assim também os justos estão retidos, estão controlados, estão se preservando. Mas na volta de Cristo, o ambiente será totalmente livre. Haverá vigor, disposição, liberdade plena. Os justos usufruirão da plena liberdade de serem conhecedores da verdade, conforme João 8,32. E finalmente a terceira característica do grande e maravilhoso dia do Senhor é a sua manifestação, trazendo vitória sobre os perversos, versículo 3. Pisareis os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui temos três verdades. Primeira, esse verso não traz a ideia de vingança ou retribuição dos justos contra os injustos, não. Quem agirá nesse tempo será o Senhor. Pisar os perversos e eles se transformarem em cinza debaixo dos pés dos justos não significa vingança ou dar o troco. Significa, sim, que nessa etapa final, onde a diferença entre o justo e o injusto será vista por todos, a vida do justo se mostrará vitoriosa, se mostrará acertada. Os justos comprovarão que tomaram a melhor decisão. Segunda verdade, isso ocorrerá naquele dia especial, no dia do Senhor, isto é, no final desse dia que teve início na primeira vinda de Jesus e que terminará na segunda vinda, na volta gloriosa do Senhor Jesus. Jesus foi ao céu preparar esse lugar especial. E a terceira verdade é baseada nesses versos. Essa expressão é verdadeira, pois que quem garante essa afirmação é Deus, o único Deus, o Senhor dos Exércitos. Querido amigo, a Bíblia, principalmente na divisão conhecida como livros de sabedoria, especialmente no livro de Provérbios, constantemente divide a humanidade em duas classes de pessoas: os sábios e os nécios, os bons e os maus, os justos e os injustos. Nessa última porção de Malaquias, vemos exatamente essas duas classes, cada uma recebendo de Deus a sua devida recompensa. Mas vamos recordar, quem são os nécios? São aqueles que se afastaram de Deus. São os que preferem a companhia dos arrogantes e dos ímpios. Por outro lado, quem são os sábios? São os prudentes, são os obedientes, são os que servem a Deus e o respeitam, o honram, o adoram verdadeiramente. Agora, pergunta-se, qual será o destino de cada um deles? Conforme vimos no programa passado, os malvados serão queimados como palha, por um fogo inextinguível. E como vimos nesse programa, os que temem a Deus serão considerados um tesouro especial, particular, receberão a bênção do Senhor. Ao concluirmos então nossa reflexão, notamos que essa separação e recompensa finais levantadas por Malaquias também estão apresentadas no Antigo Testamento, no Salmo 1 e no Novo Testamento, em Mateus 25,
31 a 46. Querido amigo, como você se considera? Como uma pessoa justa, justificada, ou você se reconhece ainda injusto, um pecador não perdoado? Seja honesto diante de Deus e seja honesto para consigo mesmo. Você sabe bem a recompensa que cada um obterá por sua fé e por sua conduta. Aproveite essa oportunidade e acerte o seu relacionamento com Deus. E aí sim você poderá ter certeza das bênçãos divinas. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sim expirou na cruz, e por graça sem igual